Você é o tipo de pessoa que aceita uma demanda ou aceita um convite sem pensar e depois se coloca numa enrascada, ou porque você não desejava de fato ir àquele encontro, ou porque você não desejava fazer aquela coisa, ou porque você já tinha outro compromisso, ou já estava com a sua agenda apertada. E você é o tipo de pessoa que aceita um compromisso, assume um compromisso e depois fica refletindo como você vai fazer aquele compromisso ou por que você aceitou fazer algo que você não desejava. Aprender a dizer não é fundamental para você ter mais tempo para você e principalmente não passar por cima daquilo que você deseja. Nós temos muita dificuldade de dizer não e essa dificuldade está ligada diretamente à nossa necessidade de aceitação, de validação pelo outro. Nós dizemos sim o tempo todo porque nós queremos ser aceitas, porque nós não queremos gerar um atrito ou gerar determinados comentários das pessoas. Esse aceitar o tempo todo demandas alheias está ligado diretamente à nossa necessidade de validação, de aceitação. Saiba que você precisa, primeiro, mexer na sua autoestima. Você precisa elevar a sua autoestima para depender menos da validação do outro. Como fazer isso é o que nós vamos conversar nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já ativa as notificações, deixa o like, se inscreva no canal, porque hoje nós vamos falar sobre como definir limites saudáveis na vida pessoal e na vida profissional. Ninguém é capaz de dar conta de todas as demandas que chegam. Sejam demandas pessoais, sejam demandas profissionais. A primeira coisa que você precisa internalizar é: nós não somos capazes de atender todas as demandas que nós temos e que os outros querem que nós façamos. Por isso, é fundamental definir limites. Você precisa limitar os sims que você dá para você, porque às vezes você quer colocar algo na sua agenda que não dá, e os sims que você dá para as outras pessoas. Como nós começamos a fazer isso? Sempre antes de aceitar um compromisso, sempre antes de colocar uma nova atividade na sua agenda, olhe para a sua agenda, veja se é possível colocar. Não é possível, não coloque. Mesmo que seja algo que você quer fazer para você. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava com vontade de fazer yoga, agora eu já até mudei de ideia, depois eu até posso falar um pouquinho sobre isso. Mas eu olhei minha agenda, era impossível eu colocar yoga. Então ia ser muito estressante, porque eu ia precisar refazer minha agenda. Muitas vezes eu ia ter que desmarcar, remarcar para outro horário. Eu decidi que era algo que simplesmente não dava para eu fazer. Então eu respirei, por isso que é importante, antes de dizer sim, respira, pensa um pouquinho e depois assume um compromisso com você ou com outro. No Manual da Mulher Prática, meu curso de organização, tem uma aula só sobre o não. Porque aprender a dizer não é importante para a nossa gestão de tempo, para a nossa saúde mental e para a nossa autoestima. A nossa ânsia por dizer sim para tudo causa muito estresse na nossa vida. Então, se você não é uma mulher prática, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque essa aula vai te ajudar muito a dizer não. É através dos nossos nãos que nós escolhemos aquilo que vai estar na nossa agenda, quais são as atividades que nós vamos fazer. Essas atividades são as atividades que vão nos levar a alcançar os nossos objetivos. Então, se você não sabe dizer não, precisa aprender. Segundo ponto, olhe para a sua agenda, olhe para a sua vida e veja quem são as pessoas, quais são as atividades que drenam muito a sua energia. Às vezes, nós estamos convivendo com pessoas que não precisamos, deixando com que essas pessoas afetem o nosso emocional, porque elas sugam muito a nossa energia. Então, pessoas muito reclamonas, pessoas resmungonas, pessoas que estão sempre falando sobre cansaço, sobre coisas negativas, falando sobre tudo que está acontecendo no mundo, todas as catástrofes do mundo, são pessoas que drenam muito a nossa energia. Comece a dizer não para essas pessoas. Comece a dizer não para você quando você vai consumir um conteúdo que também drena a sua energia.
Se você aprender a tirar da sua vida, tirar da sua rotina, tirar da sua agenda só as coisas e as pessoas que drenam a sua energia, você já vai ter mais tempo para você e você vai ter uma vida mais saudável. E quando nós falamos sobre dizer não, nós precisamos aprender a dizer não de maneira assertiva. Não, não quero, não posso, hoje eu não vou, muito obrigado pelo convite. Sermos claras, diretas, objetivas, sem floreios e, muito importante, sem mentir. Nós temos a mania de dar uma desculpa, falar que algo vai acontecer, algo que nós temos que fazer e que nós não temos, simplesmente para não ter que lidar com o outro. É aquilo que eu falei sobre validação. Quando você diz um sim quando você diz um não justificado com uma mentira, o que você está querendo? Ficar bem com o outro. Você quer continuar. Você diz não, mas você continua com a necessidade de validação. Não precisa ser grosseira, não precisa ser deselegante. Diga não, não posso. Esse final de semana eu não posso. Final de semana eu vou fazer outra coisa, eu vou descansar. E ponto. Entendeu? Nós não precisamos ser grosseiras para sermos assertivas. A partir do momento que você começa a dizer não para o outro, a limitar o quanto o outro entra na sua vida, entra na sua agenda, drena a sua energia, consome o tempo que você deveria estar usando com você, você começa a proteger o seu espaço e o seu tempo. Dizer não para o outro, dizer não para demandas que nós não conseguimos pegar, é uma forma de proteger o nosso espaço, de proteger o nosso tempo. Nós abrimos muitas vezes a nossa vida, a nossa casa, para que as pessoas entrem dentro dela e mexam nas nossas estruturas. Quer um exemplo? Muitas vezes nós reclamamos do quanto o outro se mete na nossa vida, mas ele só se mete, ou seja, ele dá uma opinião que a gente não gosta, quando nós abrimos determinadas coisas para ele. E aí, como fazer para não lidar com essa situação? Limitar o nosso espaço. Limitar o nosso espaço, limitar o espaço que o outro pode entrar na nossa vida, passa por aprender a dizer não. Aqui você não vai entrar, aqui você não pode entrar. Sobre esse assunto eu não quero tocar, dessa forma eu não quero que fale comigo, dessa forma eu não quero que fale comigo. Isso é proteger o nosso espaço e nós só fazemos essa proteção quando nós aprendemos a dizer não. Dizer não não é só sobre gestão de tempo, é também, mas é principalmente sobre autoestima, sobre autocuidado, sobre se desvencilhar da validação, da aprovação do outro o tempo todo. Se você tem essa dificuldade, tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre o não e tem também essa aula que eu falei para vocês do Manual da Mulher Prática. Liberte-se da dificuldade de dizer não, que eu tenho certeza que muitas coisas que você deseja realizar na sua vida, você vai conseguir realizar porque você vai ter mais tempo para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele acenda uma luzinha na sua cabeça e você comece a dizer mais nãos. E como sempre, se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.